Meus cumprimentos a quem está assistindo a esse vídeo. Meu nome é Max da Veiga, eu sou um aluno do professor Dr. Cássio Silva Moreira, na disciplina de Conjuntura Econômica, no curso de especialização em gestão empresarial do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Porto Alegre. Vou neste vídeo apresentar um resumo do artigo escrito pelos autores Emílio Chernavsky, Esther Dweck e Rodrigo Alves Teixeira, o qual o título é Descontrole ou Inflexão? A política fiscal do governo Dilma e a crise econômica. Então, como os slides eles contêm bastante conteúdo, se sintam-se à vontade para pausar o vídeo e fazer as suas anotações ou considerações assim que julgarem necessário. Então, nesse artigo, nós vamos discutir aqui o artigo, na verdade, ele examina diferentes perspectivas sobre a condução da política fiscal durante o governo Dilma e o impacto que isso causou na economia brasileira. Então, nessa apresentação, nós vamos analisar sob o ponto de vista dos autores duas teses principais. A primeira delas é a tese do descontrole, defendida pela ortodoxia econômica, e a segunda é a tese da inflexão, que é apoiada por analistas heterodoxos. Veremos também as evidências empíricas para avaliar cada uma dessas visões e discutir outras restrições enfrentadas pela política fiscal durante o governo Dilma. O artigo ele foi dividido em seções que abordam a evolução das principais variáveis fiscais, a presença de uma inflexão contracionista na política fiscal, as relações entre as variáveis fiscais de crescimento econômico e também considerações sobre as restrições enfrentadas pela política fiscal e fatores adicionais que contribuíram para a crise econômica. Então, descontrole dos gastos e a desaceleração da economia. Então, nesse slide, discutiremos aqui a primeira perspectiva, conhecida como a tese do descontrole. Ela atribui a deteriorização da economia brasileira à política fiscal expansionista do governo Dilma. Então, segundo essa visão, a guinada na política econômica iniciada no governo Lula teria se intensificado durante o segundo mandato de Dilma, resultando num aumento descontrolado dos gastos públicos e na deterioração da situação fiscal. No entanto, se a gente analisar os dados apresentados no gráfico 1, que aqui está, podemos observar que até 2013 as despesas primárias cresceram em termos reais, mas acompanhado do crescimento do PIB. Além disso, as receitas também aumentaram nesse período, permitindo a geração de superávites primários e a redução da dívida pública. No primeiro governo de Dilma, primeiro mandato, o crescimento das despesas foi menor do que nos períodos anteriores e as despesas primárias, como proporção, permaneceram estáveis. Ainda é importante destacar nessa seção aqui do artigo que a queda das receitas desde 2009 e a sua intensa redução a partir de 2014 são apontados como fatores-chave para a piora da situação fiscal e a geração de déficits também crescentes a partir desse ano. No entanto, quando se analisa a evolução da dívida pública em relação ao PIB, verifica-se também que um aumento dos gastos financeiros como o pagamento de juros e a queda do PIB tem uma contribuição muito maior do que os déficits primários. Então, dá para concluir que, ainda que a política fiscal tenha contribuído para o aumento da dívida pública, ela não foi o principal fator responsável pela deterioração do resultado primário e nem pela crise econômica. Outros fatores, como o pagamento de juros e a queda do PIB real, desempenharam esses papéis mais significativos nesse contexto. Sobre o ajuste fiscal em um modelo de crescimento liderado pela demanda,
Uh, aqui nessa seção do artigo, né, é falado sobre a questão do ajuste fiscal em um modelo de crescimento liderado pela demanda. Então, os autores argumentam que a percepção de descontrole dos gastos durante o governo Dilma não é sustentada pelos dados, uma vez que as despesas primárias elas não aumentaram de forma descontrolada. Pelo contrário, o ritmo de expansão das despesas diminuiu, ao passo em que as receitas caíram, levando então à deterioração do resultado fiscal. A gente pode observar pelo artigo que até 2008 as despesas primárias no Brasil geralmente apresentavam um comportamento procíclico, crescendo juntamente com a atividade econômica. No entanto, em 2009, durante a crise financeira internacional, as despesas aumentaram, indicando uma política anticíclica. E essa política ela se manteve até 2000, ou melhor, essa política ela se manteve durante o ano de 2010, porém, a partir de 2011, teve uma queda no ritmo de expansão das despesas e uma aceleração na arrecadação, sugerindo aí uma inflexão contracionista na política fiscal. Ainda assim, essa inflexão contracionista foi de curta duração, porque a partir de 2011, ou melhor, no final de 2011, com a deterioração do cenário internacional, a política fiscal voltou a ser anticíclica, com medidas mais restritivas e também novas medidas de estímulo sendo adotadas a partir daí. Apenas em 2015, uma nova inflexão contracionista foi que as despesas totais elas começaram a cair fortemente, o que se intensificou ainda mais em 2016 durante a recessão. Os autores também ainda ressaltam que a prociclicidade da política fiscal, ou seja, né, o comportamento das despesas em relação à atividade econômica, ele voltou a ocorrer claramente a partir de 2015 e não entre 2011 e 2014, que representa o primeiro governo da Dilma. Os autores argumentam também que a política fiscal durante esse período ela foi consistentemente uma estratégia de crescimento liderada pela demanda doméstica, com investimentos também em redes de proteção social, salário mínimo, proteções trabalhistas, investimentos em infraestrutura pública e a provisão de bens públicos, como, por exemplo, saúde e educação. Ainda no que diz respeito ao equilíbrio da estrutura tributária, né, os autores também falam que, apesar da desoneração da produção em alguns setores, que acabou resultando em perda da arrecadação, isso não parece ter representado um obstáculo significativo para o avanço dos gastos públicos nos demais elementos da estratégia de crescimento liderada pela demanda. Essa discussão ainda permite fazer uma avaliação, né, se a política fiscal adotada durante o governo Dilma contribuiu para a desaceleração da economia e a posterior recessão. Então, dá para se entender a partir daí, portanto, que as despesas primárias elas não foram a principal causa da deterioração fiscal, mas sim a queda das receitas. Né? Além disso, ainda é sugerido no artigo que a política fiscal teve um caráter anticíclico em períodos de crise e que a inflexão contracionista ocorreu em momentos específicos, não caracterizando aí um descontrole geral dos gastos. A respeito da transferência de renda, salário mínimo e gastos em saúde e educação, a gente pode abordar aqui que as políticas de transferência de renda, o salário mínimo e os gastos em saúde e educação durante o governo Dilma, eles não, segundo os autores, né, não houve aqui uma inflexão negativa nessas áreas todas durante o período que vai de 2011 a 2014. Ainda no que diz respeito às transferências de renda, os autores mencionam que o programa Brasil Sem Miséria, especialmente o Brasil Carinhoso,
né, que foi um dos programas, esse ampliou o benefício do programa Bolsa Família. Resultou isso também numa expansão dos gastos nessa área, né, por consequência. Além disso tudo, os demais benefícios sociais eles não tiveram nenhuma alteração significativa em suas regras, porém, os valores financeiros foram destinados, ou melhor dizendo, os valores destinados para eles, né, foram aumentados devido ao crescimento desses programas. Também a formalização do mercado desse trabalho, o mercado de trabalho e o aumento do salário mínimo, né, aconteceu nesse período, que acabou resultando no aumento da participação desses gastos no PIB. Ainda em relação ao salário mínimo, né, a regra de reajuste automático estabelecida no governo anterior foi mantida, garantindo então um aumento real médio de 3% ao ano durante o governo da Dilma. Embora, né, esse valor ainda seja menor que o período de 2007 a 2010, ele ainda representa um aumento considerável. Apenas em 2015 e 2016, durante a recessão, que houve uma desaceleração significativa na taxa de crescimento do salário mínimo. Também não apenas as despesas com transferência de renda elas foram mantidas ou expandidas, mas também outros setores eles foram protegidos do contingenciamento durante o governo Dilma, além dos investimentos prioritários, como o Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, incluídos também a área da saúde, educação, desenvolvimento social, ciência, tecnologia, né, eles continuaram recebendo recursos em crescimento. Ainda no que se refere aos gastos do governo federal em educação, a gente pode falar que entre 2010 e 2014 eles continuaram a subir, né, apesar de que num ritmo mais moderado em comparação aos anos anteriores. A participação desses gastos no PIB também aumentou, enquanto os gastos em saúde eles praticamente mantiveram seu ritmo de expansão e a participação no produto. Com base nessas informações, então dá para se concluir que não é adequado falar em uma inflexão contracionista nas políticas de transferência de renda, salário mínimo e gastos em saúde e educação durante o governo Dilma. Pelo contrário, essas áreas elas foram mantidas, né, ou viram os seus recursos crescerem, mostrando aí uma continuidade das políticas implementadas anteriormente. Acerca do investimento público, né, o componente importante, o principal, né, da demanda agregada e a sua influência nas flutuações econômicas de curto prazo é o investimento público, né? E aqui os autores destacam que a queda no investimento público ela pode ter desencadeado uma crise econômica, né, que caracterizaria aí uma inflexão contracionista. No entanto, os autores também apresentam evidências de que essa queda não ocorreu durante o período que antecedeu a crise no Brasil. É importante ressaltar ainda que, embora a participação dos investimentos públicos diminuiu desde a década de 70, né, eles ainda desempenham um papel crucial na formação de capital na economia brasileira e influenciam também significativamente o crescimento do PIB. Os autores ainda comparam também aqui períodos anteriores de ajustes fiscais e destacam que, diferentemente dessas ocasiões, durante o primeiro mandato da Dilma, que vai de 2011 a 2014, os investimentos públicos eles foram preservados, né, e até ampliados, como já falamos, especialmente por meio do PAC. Além disso, né, também é mencionado aqui que a partir de 2005 foi introduzida a possibilidade de abater o resultado primário dos valores executados pelo PAC, o que ainda permitiu, né, então, preservar e expandir o espaço fiscal para os projetos prioritários do programa. Continuando ainda nesse tema do investimento público, né, então, no entanto, os autores aqui observam que essa proteção aos investimentos ela não se verificou durante o ajuste de 2015, quando os gastos do PAC e os investimentos públicos em geral caíram de forma significativa. Né?
apesar dessas dificuldades, né, o nível dos investimentos públicos durante o governo Dilma não sofreu uma queda significativa e se manteve elevado em relação com os padrões históricos recentes da época. Portanto, então dá para se entender que, pelo menos até 2014, é difícil afirmar se houve uma inflexão contracionista em relação aos investimentos públicos. Inflexão, né, um questionamento que consta no artigo. Então, nesse slide aqui, basicamente, a gente fala sobre a questão da inflexão inicial, perdão, da inflexão fiscal durante o primeiro governo da Dilma. É concluído aqui também que, em termos de gastos essenciais, como o modelo de crescimento impulsionado pela demanda, o governo Dilma não apresentou grandes inflexões em relação ao período de 4 anos anterior. O ajuste fiscal foi implementado no governo, no começo do governo, né, e foi revertido rapidamente, e os gastos totais eles seguiram crescendo, apesar de um ritmo mais lento. No entanto, também houve uma mudança na composição dos gastos, tendo aí um aumento dos subsídios e uma queda dos investimentos públicos. Essa mudança na composição dos gastos, ela talvez tenha ajudado a explicar parte da desaceleração econômica e a falta de resposta da atividade econômica aos estímulos que foram implementados a partir de 2012. Então, nesse slide aqui, que é o Política Fiscal e PIB, em um modelo VAR simples, a gente vai falar sobre como, né, esses elementos da política fiscal eles podem ter afetado o crescimento econômico e se são capazes de explicar a desaceleração e a recessão enfrentadas pelo país. Existem também elementos, né, que sustentam tanto a tese do descontrole fiscal quanto a tese da inflação fiscal, que por um lado a situação fiscal se deteriorou, especialmente a partir de 2014, enquanto as despesas continuaram crescendo, e por outro lado, a expansão das despesas desacelerou os investimentos públicos, que acabaram caindo, embora eles ainda estivessem em níveis historicamente elevados. Então, com o objetivo de entender melhor essas dinâmicas, o autor propõe no artigo a utilização do modelo VAR com várias especificações. E essa abordagem vai permitir, permitir investigar como os modelos, como os elementos da política fiscal, eles influenciaram ou não o crescimento econômico. Acerca da metodologia e os dados utilizados, para esses exercícios, e para o artigo como um todo, o autor utiliza então o modelo VAR, que é uma técnica de economia para analisar as relações entre as variáveis endógenas ao longo do tempo. E aí tem aqui aqui está uma explicação, de como foi feito o método, e essa escolha por esse modelo VAR, ela é justificada pelos autores pelo fato de não se conhecer previamente a ordem temporal correta, entre as diferentes variáveis fiscais de produto. Tem duas perspectivas analisadas ali, que é a tese do descontrole, que argumenta que a crise fiscal precede bem antes das variações do produto, e também a tese da inflexão, que a gente já falou, que defende as variações do produto. Ou melhor dizendo, defende que as variações do produto elas vêm antes dos movimentos na situação fiscal. Então, para investigar qual dessas duas teses, foi feita ali a sugestão dos dois tipos de exercícios. Então, essas variáveis, que foram analisadas no exercício 1 e no exercício 2, resultaram ali como uma presença, de uma espécie de uma relação
mas nenhum caso de confirmação entre o que os autores propuseram ali nos exercícios 1 e 2. Também, né, eles realizaram esses testes para tentar verificar que ordem essas variáveis impactaram mais, né, na economia, mas aparentemente nas investimentos eles mostraram ser a maior variável, uma maior diferença dos exercícios, digamos assim. Acerca dos resultados fiscais do PIB, né? Então, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, de acordo, né, com os resultados do teste, aí sim falando melhor dos resultados, tem uma tabela, que é a tabela 1, né? Nessa tabela a gente pode entender que não dá para recusar, digamos assim, mas ainda tem excluir, né? Dizer, não dá para excluir, mas com um nível de significância de 5%, a hipótese de que as variações no resultado primário e na dívida bruta, elas não causam, no sentido de Granger, né, o Granger, variações no PIB. No entanto, é possível, ainda nesse resultado, recusar aí a hipótese contrária, né, que indicaria que as variações no PIB antecedem sim as variações no resultado primário e na dívida bruta. Isso sugere aí uma causa unidirecional entre o produto e as variáveis fiscais, que vai contra as expectativas dos economistas ortodoxos, né? Tem também aqui uma figura, né, a figura 1, que explica basicamente que o nível de atividade econômica ele não pode ser justificado pela evolução das variáveis fiscais, né, e ainda isso é reforçado se a gente analisar as funções de resposta ao impulso que estão aqui na figura 1. Então, observando que as respostas do PIB ao choque no resultado primário e na dívida bruta, elas não foram significativas estatisticamente, né, conforme os gráficos mostram. Por outro lado, os choques no PIB têm um impacto significativo sobre as variáveis fiscais, conforme mostra pelos gráficos do lado esquerdo. Depois de 2 períodos, né, um choque no desvio padrão do PIB levou a um crescimento de aproximadamente 3 bilhões no resultado primário e a dívida bruta caiu cerca de 0,5% do PIB imediatamente ao choque. Então isso indica que os movimentos no nível de atividade econômica não apenas precedem as mudanças nas variáveis fiscais, mas eles também têm efeitos estatisticamente significativos. Aqui sim na imagem, né? Não. Aqui a gente troca o título, parecido, mas na verdade aqui são os resultados públicos e PIB. Né? Então, sobre os gastos públicos e PIB, né? Então dá para a gente examinar aqui uma análise entre os gastos públicos e a relação deles com o PIB. A gente observa que tanto o resultado primário quanto a dívida pública eles são afetados não apenas pelos gastos primários, mas também pelos gastos financeiros e pelas receitas do governo. As receitas do governo elas tendem a responder de uma forma mais direta e imediata às variações na atividade econômica, o que explica que, por exemplo, as mudanças nos indicadores fiscais elas geralmente sucedem e não precedem, né, os movimentos do PIB. Ainda assim, dá para a gente analisar os resultados do teste de Granger que foram apresentados na tabela 2, que é essa que eu coloco aqui.
a gente encontra aí resultados diferentes ao considerar os gastos primários totais e os investimentos do governo. Então, no caso, os gastos primários totais, no caso deles, não é possível recusar a hipótese de que esses movimentos não causam PIB. E também não é possível recusar a hipótese contrária de que o PIB não causa esses gastos. Então, dessa forma, não é possível, segundo os autores, afirmar com certeza que justifica esses movimentos do produto e os gastos primários. Né? Então, isso também é um indicativo de que a expansão do PIB ela tende a ser seguida pela expansão dos investimentos, enquanto o inverso não é necessariamente verdade. Então, analisando as funções de resposta ao impulso, né, que estão aqui na figura 2, a gente pode tirar algumas conclusões adicionais, né, como, por exemplo, as despesas primárias totais elas parecem insensíveis ao choque do PIB, o que é consistente com o fato de que a maior parte das despesas do governo no Brasil é de execução obrigatória, que também são definidas no orçamento elaborado no ano anterior. Essas despesas elas são sempre fixadas independentemente da situação econômica no ano seguinte, mas por outro lado os investimentos públicos eles aumentam contemporaneamente, né, e nos dois períodos seguintes a um choque no PIB. Então isso é compatível com o fato de que no regime fiscal com meta de resultado primário, a execução dos investimentos que é de natureza discricionária, ela depende, né, da disponibilidade dos recursos provenientes do aumento da receita do governo, que normalmente é um resultado da expansão da economia. Os resultados também indicam aqui uma queda dos investimentos públicos a partir de 2015, né, pode ser em grande parte responsável pela recessão que foi registrada naquele período, como sugerido pelos defensores da tese da infecção. Além disso, a desaceleração foi observada durante o primeiro mandato da presidenta Dilma, também pode estar parcialmente associada ao ritmo mais lento de expansão dos investimentos. Ainda assim, a profundidade e a duração da recessão a partir de 2015 indicam que outros fatores, além da função da política fiscal, têm que ser analisados para se entender completamente essa situação. E nesse último slide, acho que ele está dividido em duas partes, a gente vai falar aqui sobre o subtítulo do artigo, né, que é Além da Política Fiscal, que basicamente a gente vai discutir aqui outros fatores que contribuíram para a crise econômica no Brasil, além da política fiscal em si. Então é importante notar que a tese de que a expansão desenfreada dos gastos públicos no governo Dilma foi a principal responsável pela deterioração fiscal e pela recessão a partir de 2015, ela é equivocada, porque conforme já apresentado aqui nos slides e no artigo completo, né, os gastos públicos eles não tiveram um aumento descontrolado. Ao contrário, né, as receitas do governo caíram significativamente, principalmente devido à queda dos preços internacionais nas commodities. Então, dessa forma, a redução na arrecadação foi um fator-chave na deterioração fiscal. Né, melhor dizendo. E, além disso, o aumento da dívida pública ele foi causado pelo pagamento de juros e não pela deterioração do resultado primário. Isso significaria que o serviço da dívida teve um impacto significativo no aumento da dívida pública. Essa sim é a última tela, então, que fala que a gente pode aqui destacar alguns fatores, eu diria que 4 fatores, como sendo importantes, né, que desempenharam também papéis importantes na crise econômica no período aqui analisado. O primeiro deles é a situação da economia internacional. Né, basicamente, a evolução dos preços internacionais das commodities elas tiveram um impacto significativo na economia brasileira, tendo em vista porque, né, como causa, melhor dizendo, por causa da importância desses produtos para as exportações do país.
A queda nos preços das commodities ela afetou negativamente a atividade econômica, né? O segundo ponto aqui a ser destacado são os efeitos da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato ela teve impacto na economia brasileira, especialmente no setor de construção e nas empresas envolvidas em escândalos de corrupção. Os estudos indicam, né, que os choques relacionados à corrupção têm impactos mais persistentes nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Terceiro ponto a se destacar aqui é mudanças, né, como ela dizendo, são as mudanças na política cambial e a regulação de setores importantes, como uma tentativa de mudança na política cambial, né, que acaba resultando em incerteza e instabilidade, isso acaba prejudicando os setores produtivos. Também essas alterações na regulação de setores-chave, elas acabaram afetando a economia de maneira negativa. E como último ponto a ser destacado, tem os conflitos distributivos, né, que acarretaram aí numa queda na produção e a redução da lucratividade das empresas que conflitaram com o capital. Teve um aumento dos salários reais e a participação dos salários na renda nacional até 2014, mas a paralisia dos investimentos e a instabilidade política acabou resultando em conflitos distributivos que contribuíram para a recessão. Por fim, né, esses fatores todos combinados com a política fiscal é que acabaram desempenhando papéis importantes na crise econômica do Brasil no período analisado no artigo que é o governo Dilma. Então é importante a gente considerar todos esses elementos ao analisar os ciclos econômicos e a recessão do país. Eu espero que essa apresentação tenha fornecido para vocês uma visão geral e ampla do artigo, né, através desse resumo sobre a política fiscal do governo Dilma, a crise econômica, os seus fatores. E convido vocês aqui a lerem o artigo completo, né, que é disponível na primeira página. Aqui o título completo, né, Descontrole e Inflexão, Política Fiscal do Governo Dilma e a Crise Econômica. Aqui estão os autores, é facilmente encontrado o artigo completo. E agradeço a todos pela atenção.